Sei que eu estou atrasado, mas acho que nunca é tarde demais para dar uns 2 centavos aqui sobre o que está acontecendo, né? Salve rapaziada, sou falando de Palmeiras, meu nome é Thiago Campana, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Antes de mais nada, precisando de um contador, meu irmão Manuel Campana, contado ele na descrição dos comentários fixados, se eu lembrar, mais de 25 anos de atuação na área, vai te ajudar com toda a parte financeira, contábil e tributária aí da sua empresa, tá? Além disso, temos o Wendel da Paloe, empresa de impermeabilização e higienização de estofados, contato dele na descrição e nos comentários fixados também. Eu fiz o serviço excelente, atende região do Tietê, Grande São Paulo e São Paulo capital. Contate ele lá, fala que você veio do canal. Seguinte, depois da choradeira de domingo, né, que eu nem falei aqui, né, porque terminou o jogo, eu vim gravar, e depois não tive tempo, na verdade, tipo, mano, tudo que aconteceu, tal, não quis ver, fiquei puto, daí depois eu fui ver, ontem foi um dia corrido, comecei no emprego novo, então tá tudo meio corrido. E agora eu tô gravando quase meia-noite, ou mais de meia-noite já. Deixa eu ver. Meia-noite em ponto, segundo o meu relógio tá ali. E, bom, gravar esse vídeo aqui pra vocês. O que aconteceu? A choradeira do São Paulo de domingo pra cá está um absurdo, passando todos os limites do aceitável, tá? Os caras não tiveram nem a decência, a honradez, a hombridade, tudo bem que às vezes exige um pouco demais esses caras, certo? De dar um espaço que seja, cara, pra ter um lugar pra colocar o backdrop e o Abel falar no microfone. Eles não fizeram isso, tá, pro Palmeiras. Aí vieram falar de reciprocidade, é o caralho, tá? Vai enganar a puta que te pariu, tá? Porque, segundo relatos de jornalistas que estavam lá para cobrir a coletiva do Abel, a entrevista coletiva estava agendada tudo certinha desde o começo da tarde e depois do jogo o presidente foi e decretou o fim da entrevista. Falou que não ia ter mais entrevista, que não tinha espaço para fazer. E na verdade é porque ele ficou putinho e inclusive hoje saiu aí uma nota dizendo que ele não vai liberar o estádio nem para o Santos nem para o São Bernardo fazerem jogos para arrecadarem dinheiro, né? Enfim, quem perde com isso também é o time dele que vai deixar de ganhar uma grana. Mas ok, o cara tá putinho, problema dele, tá? E assim, uma coisa é reclamar no campo, tá? Uma coisa é reclamar numa coletiva. O que ele fez ali, tipo de, pô, reclamar, tá ok, mano, tá certo. O cara tá se sentindo no direito, o cara tá se sentindo prejudicado, ele acha que ele tá no direito de reclamar, beleza. A partir do momento que ele envolve o nosso treinador numa bagulho que não tem nada a ver, ele vem falar com o Abel, apita o jogo inteiro. Cara, esse cara tinha até ontem o Rogério Ceni como treinador do time dele. É o cara que os árbitros, não sou eu, pode pesquisar aí, tá? Tem reportagem falando disso. Os árbitros determinaram o Rogério o jogador mais chato de todos. Saiu uma pesquisa há uns anos na Placar, se não me falha a memória. E eles determinaram, eles colocaram, inclusive colocaram o Dagoberto como jogador mais cacá e o Valdívia o segundo. Tá? Pode pesquisar. O jogador mais odiado pelos jogadores era o Marcelinho Carioca. Pode pesquisar, tá? Não tô inventando nada disso. Então, assim, o cara, a partir do momento que ele coloca um terceiro ali, uma pessoa que não tem nada a ver na parada, que é o Abel, perdeu o argumento. Tá? Perdeu o argumento e ainda mais insinuando que o Palmeiras tem a ver com isso, né? Nem que o campeonato tá manchado. Quando o Abel colocou alguma coisa, quando o João Martins colocou alguma coisa, duvidando ali da lisura do campeonato, nunca deu a entender que o outro time estava envolvido. O que o Júlio Casares, o que o Belmont fizeram, deu claramente a entender que o Palmeiras está envolvido, que o Palmeiras compra a arbitragem, o VAR, a federação, quem quer que seja. Tá? Eu entendo eles estarem putos, mas colocar nome e sobrenome em alguém, colocar um nome e sobrenome em instituição, tá completamente errado. Eu fazer isso, foda-se. Eu sou um torcedor qualquer, eu venho aqui, tem um canal de 17 mil seguidores, que, enfim, não bato nem 10% disso todo vídeo. Tá? Eu falar é uma coisa. A outra é o presidente do São Paulo insinuar que o Palmeiras, através do Abel Ferreira, com um mando da presidente, porque ele deixou claro isso na minha visão, certo? Ele não falou com essas palavras, mas para bom entender também a palavra basta. Que o Palmeiras faz isso de forma coordenada, que o Palmeiras faz isso sabendo que, enfim, está tudo arrumado para o Palmeiras e que o Palmeiras é ajudado sempre. Cara, basta ter caráter, tá? Caráter.
para falar que, assim, para assumir, mano, pega 2022, 2023, o São Paulo foi ajudado em praticamente todos os jogos contra o Palmeiras. A final do Paulista 2022 é uma vergonha. As duas, tá? Vale lembrar que na segunda final, o Palmeiras, antes de fazer 1-0, teve 2 pênaltis, muito mais pênaltis do que o marcado em cima do Marcos Rocha na primeira final. Na primeira final, o Caleri faz falta no gol em cima do Wesley. O segundo gol foi legal. O único gol que é legal que é o gol do... Nem lembro de quem que é o gol, que a bola desvia. E o primeiro gol, claramente, ali foi um pênalti que não existiu, né? Aí teve o lance do gol de mão do Patrick no Brasileiro. O Palmeiras depois virou, conseguiu a virada, aquela virada histórica no finalzinho, em 3 minutos o Palmeiras virou o jogo. Teve o gol da Copa do Brasil também do Patrick, que, porra, o jogador, o Klaus, para a jogada, certo? Dá uma falta pro São Paulo, que nem é falta pro São Paulo, é falta pro Palmeiras. Ele inverte a falta, tá conversando com os jogadores do Palmeiras, porque o Dudu vai cobrar ele da falta, ele começa a conversar, começa a falar. Acho que é o Reinaldo que bate rápido a falta, o Patrick pega a bola e com a defesa aberta, porque os jogadores saíram para cobrar o árbitro, o Patrick faz o gol. Teve mais, mano, o lance do VAR, né, do VAR do ano passado, né, que foi ano passado ou foi 2022? Nem lembro, foi tanto roubo que eu nem lembro. Teve pênalti do Pablo Maia no ano passado, na mão, certo? Uma bola na mão no primeiro tempo do primeiro jogo das quartas, tava 0-0. Então, assim, é no mínimo ter uma decência de falar o seguinte, olha, somos beneficiados, mas somos prejudicados. Hoje nós somos prejudicados, tá? E tudo bem, eu entendo e eu vou aceitar sempre que a pessoa olhe pro outro lado e não pro seu, tá? Por quê? Porque ali envolve clubismo. Mas não dá para um presidente de clube ter uma atitude tão baixa, tão pequena, tão atroz, de não dar nenhum espaço, não deixar nem o nosso treinador falar. Aí eu vi algumas pessoas, alguns babacas falando, se quiser falar na zona mista. Cara, não dá para falar na zona mista, certo? Porque você tem que parar e ouvir o treinador durante 20 minutos, meia hora, como é coletivo do Abel normalmente. Nem os jornalistas ficariam felizes daquela maneira, tá? Aí vi muita gente comentando, mas não pro Dorival. Mano, tinha um espaço pro Dorival fazer. A questão é que a sala de imprensa do Allianz Parque foi inundada durante um tempo, ano passado, certo? Períodos de chuvas em São Paulo. Enfim, quem já foi no Allianz Parque sabe que essa sala de imprensa fica lá embaixo, tá? Foi inundada e o Palmeiras estava reformando. Tanto que eu fui lá no final do ano, ainda estava da mesma forma, com cadeiras improvisadas. Não tinha nem cadeira para sentar. E aí eu te pergunto, o time vai tratar melhor a imprensa e o time adversário ou só a torcida? Pensa um pouquinho. Tá entendendo? Não é difícil, gente, pensar um pouco, certo? O que basta é você ter caráter. E o que os São Paulinos não estão tendo é isso, tá? Sendo muito honesto, tá bom? Eu ia falar de outra coisa. Hoje saiu aí o Palmeiras, né? A Leila falou, o Toy falou muito bem, e falou que o Carlos Belmonte, que chamou o Abel de português de merda, tá? O Carlos Belmonte se torna pessoa não grata no Allianz Parque, então ele está proibido de entrar no Allianz Parque, trocando em miúdos, o que eu acho muito acertado, tá? E com esses caras tem que ser assim, tá bom, Leila? Parabéns pela atitude. Com esses caras tem que ser assim. Você tem que ter respeito pelo Corinthians, pelo Santos, pelo Flamengo, pelo Grêmio, pelo Vasco, pelo Bahia, quem quer que seja. Com esses caras, não, tá? Com esses merdas aí, não. Cara, 42, 2007, 2008, 94, enfim, e lá, são vários episódios deles contra nós que eles fizeram de tudo para acabar com a gente, tá? Interditar o Palestra Itália, cara, da final do Paulista em 2022 até agora não me desce também. Porque eu não sei se vocês vão lembrar, teve um jogo, ia ter um show dias depois da final, né? E era só o São Paulo concordar, na verdade, nem acordar, concordar em jogar no sábado, que a estrutura começaria a ser montada no sábado à noite. O Palmeiras falou, vamos jogar no sábado para poder ter a capacidade máxima como vocês tiveram no seu estádio. O São Paulo falou o quê? Não. O jogo é no domingo. Se o São Paulo tivesse concordado, o Palmeiras teria jogado no Allianz com 42, 43 mil pessoas, tá? Provavelmente o resultado teria sido 8-0. Talvez eles ficaram com medo, porque, né, com 30 e poucos mil foi 4-0.
E genial quem teve a atitude de colocar o telão atrás e a torcida comprou e foi, e mesmo assim, e foda-se, certo? O Palmeiras é mais importante do que qualquer vaidade nossa. E é isso, tá? Então, assim, parabéns para a Leila, parabéns aí para quem? Parabéns pro João Martins, que ficou ironizando o chilique deles, desculpa. E, cara, é isso, tá? O Corinthians é o nosso rival, esses caras são nossos inimigos, esses caras não são rivais. Tá? Você pode ter amigo São Paulino, amiga São Paulina, namorada, mãe, tia, vó, vô, enfim, quem quer que seja. Mas a instituição e os torcedores deles, a enorme maioria, mau caráter, não são seus amigos, são seus inimigos. Tá? Sim, falando muito sério, o português bem claro aqui. Porque a baixeza de caráter que esses caras estão tendo nos últimos dias dá mostras de que eles não merecem um mínimo de respeito da gente. Tá bom? Uma coisa seria fazer como o árbitro fez, né, de ignorar a imagem, tá? O árbitro foi no VAR no último jogo, entendeu que o pênalti do Murilo foi pênalti e foi pênalti, não foi chamado para uma checagem num possível pênalti no Piquerez e eu não achei, no Piquerez não, no Flaco Lopes, desculpa, e eu não achei pênalti. Foi chamado por uma fiscalização de pênalti em cima do Luciano, feito pelo Piquerez. Ele viu no campo que não foi pênalti e não deu pênalti, mesmo no VAR. Não foi pênalti, tá? E a expulsão do Richard Rios, eu acho que é o mais discutível de todos. Mas ali é o seguinte, duplo benefício, né? A própria FIFA, duplo prejuízo, na verdade, né? A FIFA já falou, você não pode tomar um gol e ter um jogador expulso. Então, por isso que agora no pênalti, tudo bem que eu não entendi, por exemplo, o pênalti marcado pro Botafogo no último domingo, em cima contra o Fluminense, domingo ou sábado, e o jogador do Fluminense foi expulso. Tá? Tudo bem que é um carrinho por trás, é uma atitude agressiva, mas mesmo assim acho que era um amarelo. Como foi pro Rios, tá de bom tamanho. O Pablo Maia não se machucou, não saiu quebrado do campo, certo? Como o Gomes saiu contra o Corinthians. Enfim, é isso, tá? Então, assim, eles não merecem o nosso respeito, de verdade. E eu espero que quando eles forem jogar no Allianz Parque, nem vestiário eles tenham, tá? Tá bom? Sendo muito honesto. É meia-noite, eu tô abrindo aqui meu coração para vocês. Sendo muito honesto, nem vestiário esses caras tenham. Falando aqui com, cara, tô em paz, pleno. Porque não merecem nem isso. Eles não merecem ser tratados como seres humanos, certo? E aí, infelizmente, os jogadores que não tem muito a ver com isso pagam pela sua diretoria pequena, minúscula. E, enfim, que não pensa em nada além do seu próprio umbigo. Porque se pensasse, não faria o que fez. Tá? Uma coisa, como eu falei, torna a falar lá no começo. Como eu falei no começo, torna a falar. Uma coisa é cobrar no campo, como o Abel faz, como os nossos jogadores fazem. Outra coisa é ir no vestiário, ameaçar jogador, ameaçar, enfim, juiz, árbitro do VAR, enfim, quem quer que seja. Apesar que esses caras têm histórico, né, de ir no vestiário da arbitragem, ameaçar a arbitragem, principalmente com arma de fogo, né, não lá do Natel. Um abraço a todos, amantes de Palmeiras. Avante palestra.